Você sabia que a maioria das pessoas tem medo de ativar um arquétipo por causa das sombras que eles podem trazer à tona? Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, os arquétipos não fazem você manifestar um lado sombrio e do mal, como se ele fosse prejudicar sua vida propositalmente. Na verdade, se a pessoa tiver aquela sombra dentro de si, é aí que ela aparece. No vídeo de hoje eu vou te explicar sobre as sombras, que é um tema muito recorrente no mundo dos arquétipos, e te explicar de uma maneira bem simples como você pode transmutá-las caso você passe por esse processo de lidar com uma sombra quando estiver ativando um arquétipo. Fala, Diamante! Eu sou o Lucas Drago, escritor, professor especialista em arquétipos, e como eu te falei, as sombras não são do arquétipo, mas sim de nós, seres humanos. Galera, os arquétipos eles são energias primordiais que habitam, que estruturam o inconsciente coletivo, eles influenciam e impactam diretamente o nosso comportamento, a nossa forma de se expressar e inclusive de se relacionar. Isso porque a gente acessa aquela ideia arquetípica e a nossa mente subconsciente começa a absorver e reproduzir as informações e influenciar o nosso comportamento para que no longo prazo a gente consiga expressar na plenitude determinada energia primordial relacionada àquele arquétipo. Mas como tudo nesse universo, os arquétipos eles também têm seus aspectos positivos e negativos. Tudo no universo é dual, é polar e equilibrado. Por exemplo, a gente tem o bem e o mal, a luz e a sombra, a força e a fraqueza, a razão e a emoção, o quente e o frio, o homem e a mulher, o claro e o escuro, o branco e o preto, a ordem e o caos. Vários exemplos. Quando a gente está falando de arquétipos, é comum a gente classificar eles como aspectos positivos, que aquela energia primordial influencia, como o lado luz, e os aspectos negativos, como o lado sombra. Perceba que essa energia ela é única, ela possui duas polaridades. Então esquece o julgamento do que é bom, mal, bem e ruim, sabe? Como se a energia fosse... A energia é o que ela é, os dois lados de uma moeda. Então não tem como a gente excluir o lado sombra quando a gente está ativando e nem o lado luz. E a gente julga, né, muito como bom e ruim, característica luz, sombra. No entanto, as sombras elas têm outro sentido na psicologia analítica. O arquétipo da sombra ele representa o lado sombrio da personalidade humana, seria um lugar profundo da alma que armazena os nossos instintos mais primitivos que estão gravados lá no nosso inconsciente. Egoísmo, comportamentos e sentimentos reprimidos, o eu não aprovado, que é rejeitado pela nossa mente consciente. As sombras elas podem ser todas as características que não gostamos em nós mesmos, todos os segredos profundos que as pessoas não admitem sequer para si mesmas, também abrigam as qualidades positivas rejeitadas por algum motivo, ou seja, aqueles potenciais inexplorados que a pessoa tinha, aqueles dons que não foram valorizados e as capacidades psíquicas que não foram expressas. Então, muitas vezes, a sombra ela é considerada como uma parte obscura dentro de nós, que deve ser combatida para evitar maus hábitos, repetições de padrões autossabotadores e bloqueios emocionais. Só que assim, lembre-se, né, que as sombras elas também contêm potencialidades positivas que não foram descobertas ou que foram reprimidas e rejeitadas. É claro que a sombra ela pode se tornar uma força destrutiva, especialmente quando ela não é reconhecida, confrontada e iluminada. Quando eu falo aqui confronto, não é na ideia de você combater o mal, sabe, na porrada. Na verdade, é um processo interno que precisa de muita coragem, verdade, consciência para você olhar para aquela sombra e ter um contato pacífico, compassivo, respeitoso. É um processo de trazer luz às sombras ou de trazê-las à luz. E é fundamental que isso aconteça para a sua evolução espiritual, mas deve ser um processo gradual, respeitando o seu limite de absorção de conhecimento e o seu ritmo de desenvolvimento pessoal. Então deixa eu resumir a parada aqui. A sombra é tudo aquilo que você ainda não faz ideia que tem dentro de você. Você só compreende essa potencialidade psíquica quando a sua mente consciente se esclarece dela. Então elas estão agindo muito antes de você perceber. As sombras elas são muito sorrateiras. Então quando a gente está falando do lado sombra dos arquétipos, a gente está falando de comportamentos e características que podem vir à tona durante a sua interação com uma energia arquetípica. Que, claro, ela já tem aquelas características nela, mas se você ressoar com essas características, vai manifestar. Mas temos que tomar muito cuidado com essa interpretação. Muita gente pensa que o arquétipo vai prejudicar a vida, e não é que o arquétipo vai te fazer manifestar aquelas sombras para te ferrar,
para fazer você ter aquele lado ruim. Não é isso. Na verdade, essa manifestação de características negativas só acontece, como eu falei, se você já tiver aquelas sombras em você. O arquétipo traz à tona as suas potencialidades, sejam positivas, sejam negativas. E caso aconteça de você manifestar alguma sombra durante a vivência de ativação com o arquétipo, você terá que lidar com a sombra para transmutá-la. Eu falei agora há pouco, do combate, mas não no sentido de porrada. Esse processo é bem mais simples do que você imagina. É necessário reconhecer a sombra para aceitá-la e então transmutá-la. Sim, você precisa identificar sua sombra para trazê-la para a luz, ou seja, o primeiro passo é realmente perceber-se agindo de maneira inconsciente, para então, consciente, aceitar e ter a possibilidade de corrigir ou permitir, caso seja uma sombra de um potencial positivo. Então evita de você ficar reprimindo ou rejeitando alguma sombra caso ela apareça. Tudo que você reprime volta na mesma intensidade contra você. Então permita-se compreender a sombra para reintegrá-la à consciência. É o famoso aceita que dói menos, mas eu chamo de aceita que cura mais. Para mim faz mais sentido falar dessa forma. Esse processo exige autoconsciência, de você se perceber, de se olhar com sinceridade e atenção para então você conseguir o auto-perdão, se tratar com autocompaixão, e muita paciência. E a partir do momento que você conseguiu ter consciência daquela característica de sombra, aquele padrão inconsciente, você foca na polaridade oposta e na atitude, na postura oposta que corrige aquele vício, aquele comportamento negativo. Vamos supor que você quer corrigir a impaciência, você está impaciente, bravo, você foca em comportamentos e atividades que vão fazer você desenvolver sua paciência, sua tolerância, calmaria. Por exemplo, você vai começar a treinar a meditação, tirar um tempo para o seu lazer, vai começar a fazer yoga, você vai começar a focar na academia para liberar endorfina. Outro exemplo, se você estiver naquela energia de preguiça, sem motivação, você precisa focar na sua felicidade, na sua autorrealização, se projetar lá no futuro, conquistando seus sonhos, para acender dentro de você o entusiasmo, força, fé, vontade, proatividade. E aí você vai exercer também o amor próprio. E assim você vai neutralizar a preguiça. Por exemplo, fazendo metas, criando um planejamento para as próximas semanas, se desafiando, estabelecendo recompensas para esse esforço que você vai dedicar. Enfim, você cria hábitos e atitudes, postura, para você neutralizar um lado sombra. Nesse caso que eu falei, nesse último exemplo, a preguiça. Então, o processo de integração de sombra é bem estratégico. Você precisa olhar o problema, aceitar, querer resolver, focar nas atitudes que de fato corrigem, que resolvem e amenizam, ok? Eu falei rápido porque eu estou aqui numa linha de pensamento. Então, resumindo o processo, identifica a sombra, aceita como sua e depois foca na polaridade oposta para corrigi-la, reintegrando a consciência. Quanto mais você exercitar essa autoanálise e deixar fluir o processo de transmutação, mais você conseguirá estabelecer uma dinâmica fluida no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. E vai chegar um ponto que você vai compreender as sombras e vai fazer elas trabalharem amigavelmente para você, da mesma forma que você utiliza aí a sua luz para conquistar muita coisa boa. E eu te garanto que será nesse momento que você vai pegar gosto pela evolução espiritual, pela sua expansão da consciência, e aí que você para de ter um medo de ativar um arquétipo que tem um lado luz maravilhoso, por medo de uma sombra, ok? Eu vou ficando por aqui, mas eu quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você já conseguiu perceber alguma sombra sua que durante a ativação se manifestou por causa da ressonância com aquele arquétipo que foi ativado? Conta aqui pra mim nos comentários. Lembrando que se você quiser conhecer mais sobre o mundo dos arquétipos e como aplicar as energias primordiais, fazer as ativações, tem uma aula completa que eu vou deixar aqui para você. Se você está no YouTube, é só você acessar o primeiro link na descrição aqui embaixo. E se você está me assistindo pelo IGTV lá no Instagram, é só clicar no link da minha bio. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua presença, te desejo muita luz e muitas bênçãos do universo. Valeu, Diamante! Tamo junto!